que a gente vai falar um pouco sobre o Galo na noite de hoje. O Atlético treinou na cidade do Galo pela manhã, aquela preparação toda para a partida que vai ser só na próxima segunda-feira contra o Goiás, 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E aí, o entrevistado do dia foi o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético. Ele foi perguntado hoje pela manhã sobre como é que ele está observando a movimentação do Galo no mercado da bola, né, no mercado de transferências, porque a janela de transferências está aberta desde o último dia 3. Vai fechar agora no início de agosto também, e o Atlético já disse que não deve trazer nenhum reforço. O Galo trouxe, né, retornou aí o Alan Franco, um meio-campista que estava emprestado pelo Galo, agora está de volta ao elenco. E neste momento o que a gente espera é que de fato o Galo não traga nenhum reforço. Em conversa até com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do clube, ele disse que, claro, o Atlético continua de olho no mercado para ver aquelas boas oportunidades, né, aquelas oportunidades que jogadores que estão em fim de contrato, que poderiam vir de graça, etc. Esse sim seria o perfil do Atlético neste momento na janela de transferências, nada de fazer investimentos milionários. Ao contrário disso, em relação às saídas, a gente sabe já que o Alan, volante, foi para o Flamengo, Nathan Silva para o Pumas do México e o Dodô também foi transferido, transferência confirmada ontem, ida dele ao Santos. Dito tudo isso, vamos ouvir o que disse o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético, sobre exatamente essa questão das transferências. Depois a gente vai falar um pouco mais. Vamos ouvir. É uma pergunta que eu acho que o Caetano, a diretoria, responderia melhor, mas assim, aqui, quem tá aqui, quem tá vestindo a camisa, tem que ter em mente que não importa quem sai, quem chega, tem que chegar aqui com espírito de vencedor, né? É isso que a gente almeja, é isso que a gente sempre fala ali antes das partidas. Parece que não, mas agora é muito fácil de falar, mas as vitórias não estão vindo e tal, mas até um ano atrás todo mundo queria estar jogando aqui no Galo, e quem tem a oportunidade de vestir essa camisa tem que honrá-la, porque essa é a história do Galo, de raça, de vontade, e a obrigação de nós jogadores é vestir a camisa e honrar o nosso clube, né? E é isso que a gente tem que fazer para voltar a vencer. Em questão de quem chega, quem sai, isso eu não entro nesse assunto, porque não é questão minha, né? Eu acho que quem chega e quem está aqui tem que honrar a camisa, isso é o mais importante. Daí então, o Arana preferiu, como ele disse já no início da resposta, também no final, não se posicionar de fato, né, sobre essas movimentações do Atlético no mercado, mas deixou claro que está satisfeito sim com o elenco atual, entende que algumas mudanças são necessárias, citou até a saída do Alan, que é um cara próximo dele ali, que tinha o desejo de ir ao Flamengo, então até por isso o Atlético precisou negociar com o jogador. O Arana não respondeu, mas Daniel Seabra e Lélio Gustavo vão responder neste momento. Estão satisfeitos com essa movimentação do Atlético no mercado da bola? Não, eu não. Eu acho muito pouco. O Atlético já tinha perdido o Sacha, já tinha perdido o Ademir, que tudo bem, não eram lá, né? Mas eram sempre utilizados, eram jogadores eram jogadores do grupo, faziam parte do grupo, e depois todos esses que você citou aí agora também já foram, e trouxe quem agora? O Alan Franco. Então, é meio óbvio, assim, o Atlético perdeu muito de qualidade e perdeu muito de elenco também. E não trouxe ninguém, né? Não trouxe nada que enche os olhos nesse momento. Pô. Aliás, nesse momento trouxe praticamente ninguém mesmo, né? Não é nem quem enche os olhos ou não enche os olhos. Agora, sobre isso que o Arana falou ali, destacando uma frase, até pouco tempo todo mundo queria jogar no Galo. Eu não vejo muita relação nisso, eu acho que continua querendo. Se você perguntar na maioria dos clubes do Brasil aí, vai querer jogar no Atlético. Não é porque o Atlético, as vitórias não estão vindo, que ninguém quer jogar, o Atlético virou um time de várzea, não é por aí. Eu acho que o Atlético continua sendo um grande clube, continua sendo um clube visado pelos jogadores no mercado. Eu acho que é mais ou menos por aí, e deveria investir mais, isso aí com certeza, né, Léo? O Atlético agora falando questões de fora de campo, né? Enquanto o Atlético se prepara para a partida de segunda-feira, a diretoria do Galo está fazendo algumas mudanças. Além de na semana que vem votar a aprovação da SAF no Conselho Deliberativo, hoje tomou uma decisão importante em relação à Liga. O Atlético antes estava na Liga Forte Futebol, anunciou hoje pela manhã a transferência para a Libra.
O Galo, vamos tentar explicar de uma maneira um pouco mais cronológica toda essa história, né? O Atlético, a Liga Forte Futebol foi criada no ano passado e o Galo era um dos cabeças, né? Pelo comando ali do Sérgio Coelho, hoje presidente do Atlético, era quem de fato estava ajudando a comandar e criar toda a estrutura dessa liga que pretende dividir as rendas, né, do futebol, os direitos de transmissão, etc., do Campeonato Brasileiro de uma forma mais igualitária, né? A gente sabe que hoje em dia Corinthians, Flamengo recebem muito mais e as outras equipes que também são protagonistas nessa história não recebem a mesma quantidade e tem uma diferença enorme. Então, o Atlético desde o início estava na LFF, né, a Forte Futebol, para poder justamente tentar resolver essa situação do futebol para colocar as coisas divididas de maneira mais igualitária. E aí existia uma dificuldade do Atlético. Lá no dia 30 de junho, todas as equipes, os clubes da LFF votaram e assinaram um acordo, né, que separava todos os valores, um acordo definitivo, só que o Atlético na época, a gente até trouxe aqui no Tempo Esportes, acabou não assinando. Na época, o Galo disse que estava passando por alguns trâmites internos ainda, então não poderia assinar. Com os dias foram passando e a gente foi entendendo um pouco mais o que estava acontecendo. Era que, na verdade, dentro do Atlético, dentro da diretoria, existia uma divergência entre a participação do Galo na Libra, que seria a concorrente da Forte Futebol, ou a participação, de fato, na LFF, a Forte Futebol, que era encabeçada até pelo Sérgio Coelho, presidente do Atlético. O principal motivo de tudo isso é que a BTG, um banco, né, que participa da Libra, é um dos caras também, um dos bancos que fazem parte do Atlético. O Atlético, inclusive, tem uma dívida milionária com o BTG. É o BTG que faz o processo de assessoria financeira do Galo em busca da instauração da SAF no clube. Então, meio que alguns desses dirigentes se sentiram um pouco mais pressionados pelo BTG para assinar com a outra liga, que é a Libra. Então, até por conta disso, essa movimentação aconteceu. O que a gente sabe é que o Atlético publicou hoje pela manhã que acredita que essa mudança foi necessária, porque a longo prazo o Galo vê uma mudança um pouco melhor para o Atlético, né? Vê que isso vai ter maiores benefícios até financeiros para o Galo. O que a gente sabe também é que, olhando neste momento, o investimento da Libra, de cara, pelo menos para o Atlético, seria até menor. O Galo teria um investimento melhor em relação à Liga Forte Futebol e até por conta disso tem muitos torcedores na bronca com toda a discussão. O que a gente sabe também é que essa questão de liga vai ser muito difícil de ser implantada de fato no futebol brasileiro, né? Porque não tem como você fazer 2 campeonatos Série A e B com 20 times, 25 times, que é o cenário que a gente tem observado dessa divisão de ligas. Então, um dia eles vão ter que entrar em um acordo. Só que a história é que o Atlético acabou optando agora para a Libra, fazendo essa transição e ficou lá do lado dos grandões, né? Do Flamengo, do Corinthians, aquela galera toda que de fato vai continuar recebendo mais pelos direitos econômicos. Vocês querem falar um pouco sobre esse assunto? Opinar aí? Olha, porque a gente a bronca da diretoria não, dos torcedores do Galo na noite de hoje. Como quem diz assim, né? Bateram de frente com o Flamengo esse tempo todo e agora foram pro lado dele. A gente vem falando isso há muito tempo aqui. Pra mim, liga não vai sair do papel nenhum. Então, Liga Forte, Libra, não sei o quê, blá, 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 Liga blá. das SAFs, igual tem o comunicado semana passada. Não vai dar em nada. Mas, enfim, dentro disso aí, o cenário que nós temos hoje, até conversamos com o Salum há um tempo atrás, ele deu uma entrevista aqui pra gente. Engraçado, né? O Atlético até então tava numa postura correta, pra mim, minha opinião. Batendo de frente, tentando uma divisão um pouco mais igualitária. De repente, por causa de um interesse do BTG, que tá, como a Giovana explicou, dentro da SAF, o Atlético vai abrir mão disso e vai pro lado de Flamengo e Corinthians. A gente sabe que o Flamengo e Corinthians, como o Salum disse aqui, eles têm que receber mais, ok, faz parte, as torcidas e não sei o que, todo mundo sabe disso, mas é estratosférica a diferença. E aí o Atlético vai participar disso? Aí é duro, hein, Léo? Mas esse negócio da BTG tem um nome, né? 200 milhões de reais. Por isso que teve a pressão, né? E aí o Atlético não manteve a sua palavra e muito menos a sua postura de continuar lutando, né? Por uma igualdade. Então, quer dizer, também igualdade não, por valores melhores para as outras equipes, como ele estava na Liga Forte. Mas é um negócio ainda também muito confuso. De qualquer maneira, para o ano que vem também não vai sair a Liga.
Por isso que o pessoal tem falado muito em 2025. Mas enquanto não houver um consenso, né, e 40 clubes ali pensarem da mesma forma, não vai acontecer. Tendo 1 bilhão, 2, 3, 5, 10 bilhões, não vai acontecer. Enquanto não houver, né, o bom senso e o diálogo. É o que é impossível no futebol brasileiro neste momento. E olha que a Leila Pereira está aí ameaçando também cascar fora da Libra, né? Só para lembrar. Que confusão, viu, velho? Eu não boto fé nisso desde quando começaram as discussões. A gente já viu tanta coisa acontecer. Eu tô igual São Tomé, eu tô igual o Silvio Santos, eu só acredito vendo. Numa boa. Gil, 6h28. Algum destaque final do Galo, Giovana? Pra fechar, Rafa, pra dizer que amanhã o Atlético volta aos treinamentos, quarta-feira também, 10 da manhã, treino na quinta, sexta, sábado, domingo. O Atlético não vai poder reclamar na segunda-feira de que não teve tempo pra treinamento. O Galo vai ter essa sequência, enfim, de atividades na cidade do Galo pra poder enfrentar o Goiás no segundo.